Bom, gente, esse é mais um programa do Projeto Nises e eu gostaria muito de celebrar e agradecer a presença do Rômulo Vieira e do Thiago Sudré nesse programa. E lembrando para todo mundo que o Projeto Nises é um projeto que ele busca resgatar um pouco da história, né? É um processo de registro histórico para celebrar, valorizar e reconhecer as pessoas que tiveram um papel importante no processo de criação, desenvolvimento de organizações, projetos, redes de negócios de impacto social no Espírito Santo. Lembrando que hoje em dia também tem se falado bastante de impacto socioambiental, né? Então, tudo isso também contribui para os nossos processos hoje, né? Esse é o segundo programa, né, da série de programas que o Projeto Nises está desenvolvendo. E hoje nós falaremos do período de 2016 a 2017, né? Então, um período que aconteceram coisas bem bacanas que o Thiago e o Rômulo contarão para nós, né? E eu gostaria de passar a palavra para o Rômulo, para o Thiago, quem quiser começa, para fazer uma breve apresentação, né? Quem são vocês? O que vocês têm feito? Onde vocês estão? Boa. Thiago, eu vou só começar para aproveitar que seu microfone tá mutado, que eu acho que vai ser mais trabalho para você tirar agora do que abrir para começar, né? Bom, gente, eu sou o Rômulo, eu tô com 30 anos agora, recém-completados, morador de Vitória, mas um nômade, já morei em vários lugares nessa vida. Um apaixonado por futebol, pelo Flamengo e por negócios de impacto há alguns anos já, né? Então, eu costumo dizer que depois que eu ouvi o lema que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente pode ficar com os dois, né? Não precisa ser uma escolha entre eles. Eu posso dizer que minha vida mudou e desde esse momento eu entendo que esse é meu propósito, é para isso que eu tô aqui na Terra e que eu trabalho dia após dia para poder estimular e impulsionar os negócios de impacto e aí, no meu caso, principalmente no Espírito Santo. Arrou. Os mais velhos primeiro, né, Roma? Agora vem eu. Então, me chamo Thiago Sudré. Hoje, atualmente, estou adotando o nome Chauã. Estou aqui falando de Marechal Floriano, que é nas Montanhas Capixabas, aqui no interior do Espírito Santo. É 1h30 mais ou menos de Vitória, que é a capital. Aqui a gente mora numa comunidade, é um instituto chamado Instituto PT, que a gente montou há 3 anos atrás, mais ou menos. E a gente atua aqui com preservação ambiental, conscientização, retiros, cursos, enfim, algumas dessas coisas. No momento a gente está um pouco parado com esse projeto por conta do Covid, né? Desde que vieram, né, as ondas do Covid, a gente acabou ficando um pouco mais recolhido. E, em paralelo a isso, eu também estou seguindo com um projeto de uma plataforma online, 1320.space, que é uma plataforma, um movimento de transição planetária, né? Onde a gente reúne várias pessoas que estão visando e pensando nesse novo mundo, nessa nova era, em como que isso possa acontecer. E eu sou assim como o Rômulo, né? Desde que eu conheci os negócios sociais, nunca mais larguei dessa ideia, realmente só foi evoluindo. E já rodei bastante nesse universo, já fui consultor, já abri negócio, já fechei negócio, enfim, já participei de outros negócios, então tenho algumas coisas para falar aí, uma bagagem boa nesses poucos anos aí. Mas é isso, sou um apaixonado por qualquer coisa que seja relacionado a novos modelos, novas ferramentas de transformação, né, da sociedade como está hoje, para uma sociedade mais harmônica, mais colaborativa, e por aí vai. Assim falei com muito amor. Maravilha! Bom, agradecido, né, pela apresentação aí do Rômulo e do Thiago. Muito bacana. Eu tinha falado no início aqui, nos bastidores, que é uma satisfação grande estar conversando com o Thiago e com o Rômulo ao mesmo tempo,
né? Nós nos conhecemos de uma forma um pouco separada e nós tivemos uma conexão muito bacana e agora tá nós três reunidos aqui para conversar um pouquinho sobre a história. É uma satisfação muito grande, né? Então, vamos falar um pouco de história, gente. Vamos voltar lá para 2016, né? Então, naquela época, eu lembro que rolou um pouco um processo de formação, uma ideia de criação de uma rede de negócios de impacto no Espírito Santo. E o Tiago estava envolvido, o Rômulo estava envolvido. E eu queria saber como é que começou essa história. Conta para nós aí. Quem quer começar falando? Como que começou essa iniciativa? E vamos falar um pouco 2016, 2017, até, quem sabe, o início do processo da criação da Íris, que é assunto para o próximo programa, né? Vamos lá, quem pega o bastão? Dessa vez eu começo então, Romulo. Vamos lá. Eu vou ter que retroceder um pouquinho antes, assim, né? Acho que para contar essa história, eu tenho que contar um pouquinho da minha história também, que eu acho que é importante. Em 2013 para 2014, eu estava passando por um processo muito, muito forte na minha vida de transformação pessoal. E eu tinha uma agência de marketing digital e eu não estava vendo sentido no que eu estava fazendo, né? E tudo que me apresentavam na época para fazer algo pelo planeta ou pelos outros e por aí vai, sempre caía na caixinha da ONG. Só que eu participei de algumas ONGs, mas nunca me senti a situação da ONG, ter que meio que sempre ficar pedindo, é uma situação que tem que ficar contando com muitos colaboradores, mas as pessoas vão, somem, enfim, né? Vários processos que uma ONG passa, e aquilo nunca fez muito sentido para mim. Eu sentia que tinha que ser um negócio mesmo, que, enfim, que mudasse as coisas. E aí eu tive contato com um vídeo do Yunus, do Mohamed Yunus, numa pós-graduação que eu estava fazendo, me mostraram o case da Danone dele, né? Que ele, junto com a Danone, fez o case de, enfim, distribuir danoninhos com super nutrientes para acabar com a desnutrição infantil lá em Bangladesh. E ele mostrou um novo modelo, que é esse negócio social. Eu fiquei, calma aí, aquilo deu bug de início na minha cabeça, né? Não entendi muito bem como é que funcionava. E aí comecei a correr atrás dessa informação. E daí fui pesquisando, estudando, enfim, adentrando nisso. E nessa época eu já comecei a fazer uma migração, largar um pouco o meu trabalho na agência para começar a trabalhar um pouco isso. Comecei a prestar uma consultoria ou outra aqui relacionada a isso. E nessa época, aí um pouco mais para frente assim, né, eu fiz o processo de seleção da Yunus, né, que foi, se eu não me engano, foi isso aí, final de 2015, início de 2016, alguma coisa assim, você vai me pegar agora. Mas aí eu me inscrevi no processo seletivo, que eles estavam buscando representantes em cada um dos estados. E aí eu me inscrevi pelo Espírito Santo, e aí eu fui um desses contemplados. A gente foi lá para São Paulo, de cada estado no Brasil, em todos os estados, era uma sessão onde o pessoal da Yunus Brasil passou uma série de informações sobre o que é negócios sociais e tudo mais, e falaram, agora vocês vão ser os representantes da Yunus no estado de vocês, vocês vão ter que ir lá falar sobre isso, passar esse conhecimento para expandir isso e tudo mais. Então, aquilo para mim, primeiro já foi fantástico, né? Encontrar com outras pessoas que naquela época estavam falando a mesma língua que eu senti que eu não estava ficando doido, né? E aí, enfim, aquilo já motivou bastante. E dali, eu vim para o Espírito Santo já com essa missão, pensando, cara, é agora, eu preciso realmente fazer isso alavancar aqui. Na época, ninguém falava sobre isso aqui, era uma coisa, todo mundo que eu parava para conversar, eu tinha que fazer a palestra inteira do Yunus, e foi assim. E aí eu comecei a fazer aqui uma palestra outra ali, comecei a ir em alguns lugares, conversar com algumas pessoas, apresentar, aí um jornal da Globo, local, né, o Espírito Santo Brasil, alguma coisa, Espírito Santo TV, enfim, STV, isso. Me chamou para poder fazer falar sobre o que era negócios sociais, e dali um monte de gente ficou sabendo e começaram a entrar em contato comigo para movimentar.
Então esse é o comecinho da história aí, passa a bola para o Ron para ele contar o começo da história dele também. Boa. Eu acho que é válido eu fazer um pouco dessa retrospectiva que o Thiago trouxe também, que a nossa história se encontra mais ou menos nesse ponto que ele falou, né? Essa entrevista eu também assisti, não ao vivo, porque eu assisto muito pouco TV ao vivo, mas tive acesso depois ao vídeo. E é mais ou menos por essa época que a gente se encontra falando sobre negócios de impacto, né? Negócios sociais. A minha história, ela começa também por volta de 2014, acho que um pouquinho depois do que o Thiago passou a dele. Eu estava passando pelo meu segundo período dentro do Movimento Empresa Júnior e teve um evento em Aracruz, que foi o Encontro Nacional, né, dos Empresários Juniores, que eu trabalhei nesse evento, eu fui um dos staff. E teve uma programação específica que eu trabalhei, que foi o da Artemisia, e era um workshop do Choice, né? A minha função era preparar a sala para que as pessoas participassem, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Fui lá, organizei a sala. Quando o workshop ia começar, eu saí da sala. Quando o workshop acabou, eu levei os palestrantes para o hotel, né? E eu lembro que eu não tinha ideia do que era Artemisia, eu não fazia ideia do que era o negócio de impacto até ali, nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu achei as duas pessoas que estavam apresentando muito simpáticas. E isso já fez eu gostar muito da Artemisia, sabe? Então esse foi o primeiro ponto. Um ou 2 meses depois, eu fui para um outro evento do Movimento Empresa Júnior em Minas Gerais. E lá ia ter o workshop do Choice, que o título era Entre Ganhar Dinheiro e Mudar o Mundo, fique com os dois. E tava lá com o selinho da Artemisia. Então já veio um título que para mim era fantástico e tinha o Artemisia embaixo. Eu falei, porra, eu tenho que participar desse workshop. Eu participei, era um workshop case, que depois eu cheguei a apresentar esse workshop várias vezes, e a proposta dele era a gente criar um negócio de impacto, né? A gente tinha um case, e a gente tinha que, a partir daquele case, a partir daquele problema, desenvolver um negócio de impacto que solucionasse aquele problema. E para mim foi uma experiência fantástica, e entender e conhecer outros negócios que também ajudavam o mundo, assim como o Thiago conheceu o caso da Danone com o Grameen Bank, né, lá o Grameen Danone, também faz você ter um senso de realidade, né, de que aquilo é possível. Então, a partir daquele momento, eu fiquei muito com isso na cabeça. E agora, é nesse momento que mordeu, né? É nesse momento que eu entendi. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, eu posso ficar com os dois. No ano seguinte, em 2015, eu participei da minha primeira edição do Startup Weekend. E nela eu desenvolvi um negócio chamado Sangue Raro, né, nessa Startup Weekend, que teve uma repercussão bem legal. Eu acho que por defeitos e inexperiência eu não consegui levar esse projeto à frente, mas a gente ficou em terceiro lugar na Startup Weekend, que foi uma posição bem boa, e a gente foi chamado para um programa também da Artemisia, né, o Choice Up, na época, que era um programa de pré-aceleração de negócios de impacto, e eles estavam fazendo o piloto deles do Choice Up, né, então eles estavam testando o produto, e eu fui convidado para participar, né, era o único representante do Espírito Santo, estava com um monte de gente do Brasil inteiro, e para mim aquilo foi um dos maiores aprendizados que eu tive, né? Porque eu estava do lado de empreendedores que hoje são gigantes nos negócios de impacto do Brasil. Eu estava do lado do pessoal do Moradigna, Vivenda apareceu lá, Signa Educação, Empreende Aí. Então, muita gente que hoje é muito relevante estava ainda começando os negócios igual eu estava começando lá em 2015, né? E tá no meio daquela galera também foi muito importante para mim. E o que eu percebi ali é que eu precisei acessar lugares e pessoas de fora do Espírito Santo para poder ter acesso àquele conteúdo, para poder ter acesso àquele conhecimento. E eu falei, cara, por que eu nunca tinha ouvido falar disso antes na sala de aula? Nunca tinha ouvido falar isso antes nos jornais daqui, assim como o Thiago apresentou em 2016. Porque a primeira vez que eu vi numa rede aberta foi com o Thiago em 2016, sabe? E isso ficava muito na minha cabeça. E quando abriu o programa de embaixadores em 2016 para participar, eu tinha muito que o Espírito Santo precisava ter algum embaixador. E na minha cabeça lá no início nem seria eu, porque eu estava em época de me formar, né, de fazer meu TCC e tal. Falei, bom, podem ser alguns amigos meus que estão passando por um período mais estável na faculdade, né, e que podem aproveitar melhor isso. Só que eu não consegui, eu não tive o poder de persuasão de convencer as pessoas a se inscreverem no programa de embaixador. E aí, como eu falei, alguém tinha que ser.
né? Então, se alguém tinha que ser, eu não consegui convencer ninguém, fui eu e me inscrevi. E dei a sorte de passar numa turma de quase 100 pessoas, eu era o único capixaba lá. E aí depois eu descobri que em mais de 800 embaixadores eram 5 capixabas no Brasil inteiro, sendo que São Paulo, por exemplo, tinha quase 350 na época. E aí você começa a entender, né, de por que a gente nunca ouviu falar? Porque não tinha ninguém aqui que sabia disso, né, e que tinha essa Aham. tarefa de espalhar. E aí eu me tornei embaixador, me formei no Rio de Janeiro com uma galera do Sudeste e do Centro-Oeste, e o nosso trabalho enquanto embaixadores, né, eu fui embaixador do primeiro semestre, né, de 2016. Nosso trabalho enquanto embaixadores era levar o tema de negócios de impacto para dentro da sala de aula de universidades. Então, era um público e um escopo muito bem definido, né? Era fazer palestras e workshops para universitários. Então, foi isso que eu fiz, né? Nesse período, falei em um monte de empresa júnior, né? Que é público basicamente universitário. Falei em várias salas de aula, fui fazer workshop em faculdades, fiz na FAESA, fiz na UVV, fiz um monte de faculdade aqui da Grande Vitória. Eu acredito que nesse primeiro semestre eu cheguei a falar para mais de 400 pessoas, né? Levando esse tema de negócios de impacto. Então, acho que era um trabalho que estava muito alinhado ao que eu queria, sabe? De espalhar a palavra, de evangelizar, vamos dizer assim, né? Os negócios de impacto. E eu acho que, só para devolver a bola aqui para o Thiago de novo, enquanto eu estava nesse processo, eu também acompanhei o Thiago fazendo o processo dele, né? Tanto que teve uma palestra, se eu não me engano, na FGV, que o Thiago foi falar sobre negócios sociais, né? Que tem um conceito um pouquinho diferente, né? Dos meus negócios de impacto para os negócios sociais do Thiago. Mas eu falei, pô, olha que legal, né? Eu já não sou mais o único que está falando sobre isso aqui, entendeu? Tem outra pessoa falando, e no caso, para falar para uma FGV, é um público diferente do que eu estava falando em UFES, em UVV, era uma galera um pouco mais sênior, né, que o Thiago estava acessando. E quanto mais pessoas de públicos diferentes conseguissem ouvir, era melhor para a gente poder disseminar esse conhecimento, né? E aí, essa palestra, por sinal, fui lá assistir, se não me engano, acho que eu conversei um pouco com o Thiago, e foi ali que a gente começou a estreitar esses laços nesse período. Oh, muito bom. Então, exatamente o que o Rômulo está falando, né, sobre esse processo de que a gente estava bem pioneiro mesmo aqui no Espírito Santo, né? Então eu me sentia meio que tipo falando uma coisa que para as pessoas era muito difícil de compreender, né? Então assim, os negócios sociais ou negócio de impacto social, né? Eu estava mais com a bandeira do Yunus, dos negócios sociais que é mais restrito, né? Onde você tem a distribuição 100%, né? O principal ponto aí de divisão entre os negócios sociais, modelo Yunus, os negócios de impacto social, um dos principais pontos é a distribuição 100%, né, do lucro, né? Perdão, distribuição não, o retorno do lucro 100% para o projeto. E nos negócios de impacto social você pode ter uma distribuição. Mas, enfim, nós estávamos nessa época, cada um com a sua bandeira representando um Ayunos, outro Choice, fazendo um trabalho mesmo de pioneirismo aqui no estado, né? Porque já se falava no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, esses principais eixos, já se falava de negócio de impacto, você já tinha negócios de impacto, negócios sociais funcionando em operação, mas aqui no estado não tinha nenhum case, não tinha nada, ninguém falava, não, assim, simplesmente não tinha coisas, né? O que tinham eram ONGs, com alguns cases de ONG, mas que não dá para você trazer isso para negócio de impacto social. Então, na época, o que a gente estava fazendo era realmente um trabalho de evangelização, né? Como ele mesmo mencionou, de a gente ir bater nas faculdades, nas escolas, bater, enfim, na mídia, e falar com algumas pessoas no Findes, em outros lugares, para falar, olha, gente, existe esse modelo é incrível, e ele vai ser o modelo do futuro, vocês podem ter certeza, né? Então, realmente abraçando, né? E acho que tanto eu quanto o Romo e todo mundo que começa a entrar na questão dos negócios de impacto social é uma motivação do coração real, sabe? E acho que isso que faz a coisa ir crescendo cada vez mais, né? A gente não estava ali tentando vender um modismo, vender uma coisa. Era algo que realmente tinha mexido com a gente
né, e mexe até hoje, e é algo que a gente acredita real, que é, né, a virada de chave aí né, a nível mundial. Então, isso a gente fala com muito mais propriedade quando a gente fala do coração, quando a gente vai falando das coisas, né? Mas é isso, foi um trabalho real de garimpar mesmo, assim, né? Eu lembro se vocês pegarem, e se você puder, de repente, botar em algum momento do programa, a entrevista do Espírito Santo, lá do STV, o cara, o jornalista, em dado momento, falou assim, mas é possível isso? Tipo, isso é real? Isso que você está falando é sério mesmo? Tipo assim, eu era tão maluco na época, que só eu e o Romulo, mesmo, dois malucos, para poder estar nessa, né, Romulo? E é engraçado, né, da pergunta que não foi uma pergunta de entrevista, né, de te levantar uma bola, né? Não foi, olha, estou É, levantando a bola para você falar que funciona. Foi uma pergunta de eu não estou acreditando nisso que você está falando. exato. Porque a cabeça foi moldada de um jeito, né, durante toda a vida, que é essa história, né? A gente sempre foi. Acho que a geração até a gente sempre foi criado no sentido de ou você ganha dinheiro ou você trabalha para o mundo numa ONG voluntariamente. Entendeu? O meio termo aí não faz sentido, não existe. Então, como o Thiago falou, né? Uma mudança de chave que tem que acontecer, primeiro dentro da nossa própria cabeça, né? Que eu acho que esse clique aconteceu comigo lá em 2014, com o Thiago também em 2013, 2014, e que esse clique ele primeiro acontece dentro da nossa cabeça para depois a gente começar a expandir, né? Essa forma que a gente acredita, que a gente pensa. Pode E falar, Thiago. foi exatamente pensando nisso que aí veio essa fase da Rede Pocante, né? Que foi assim, pensando nisso, né? Cara, a gente estava aqui no Espírito Santo, fazendo um negócio que ninguém sabia, né? Então, ok, você pode ir lá dar palestra na FDV, pode ir na UVV, pode não sei aonde, aí você vai na FINDS, dá palestra disso. Mas, tipo, efetivamente, a gente só via mais pessoas sabendo o que era, mas botar a mão na massa e criar o ecossistema que é o necessário para qualquer coisa sobreviver, né? Necessita ter um ecossistema. Então, a gente precisava moldar o que viria a ser o ecossistema capixaba de negócio de impacto social, negócios sociais. Então, foi a partir desse pensamento, tipo, cara, a gente precisa começar a mapear, precisa começar a levantar quem tem ideias, pelo menos, quem está fazendo alguma coisinha aqui que seja, né? E precisamos unir essas pessoas, porque tem uma pessoa pensando ali, outra ali, alguém que já, de repente, já teve contato com alguma dessas entidades, como Artemisia, ou já foi no Fórum de Finanças Sociais, enfim, pessoas que tivessem ali já tinham sido, digamos, impactadas já tinham mudado essa chave dentro delas, né? E foi daí que começou a surgir essa ideia, né? Do tipo, na época estava eu e a Lohane, que era minha sócia na Grão Projetos, né? Devo muito a ela também todo esse progresso, ela me incentivou muito a fazer toda essa questão dos negócios sociais. E a gente estava junto nessa empreitada, né? Eu e ela, assim, muito motivados a fazer os negócios sociais surgirem realmente aqui no estado. E aí a gente começou a pensar, olha, vamos fazer esse mesmo formato do modelo da Yunus, que eles estão fazendo com representantes, juntando as pessoas e tudo mais. Vamos pensar em algo já aqui para o Estado, onde a gente chama pessoas, elas também podem se tornar representantes, e a gente monta uma rede, une as pessoas e tudo mais. E aí surgiu, a gente fez a primeira reunião, foi no play do meu prédio, né? Ali na Praia do Canto, a gente convocou uma galera. Na época, eu não desconhecia metade das pessoas que apareceram lá. A gente fez uma chamada geral. Saiu, quem conhece alguém que esteja atuando, né, com base nisso? E aí lá tiveram várias pessoas maravilhosas, né, que hoje já estão mais avançados até, já estão tocando o movimento, né, muito mais do que a gente. Então, foi esse primeiro ponto. O Chaba, você teve lá também, não teve, Chaba, lá no prédio? Você estava junto com a gente, aliás, ajudando, né, a organizar lá, botar um pouco do Dragon Dream lá para funcionar, né? Eu até facilitei um pedaço, um bloco do encontro. Então, nem lembro o que foi, mas eu estava lá. Foi bem legal, foi bem bacana. Mas foi isso, o início da rede Pocante, né? E dali a gente surgiu essa ideia de ter essa rede Pocante, que
bom, pocante é esse termo, né? Bem capixaba, né? E a ideia era assim mesmo, né? Tipo, estourar esses conceitos, esses paradigmas defasados e a gente trazer o novo, né? Trazer essa ideia desse novo empreendedorismo. E começamos ali, aí nessa época estreitei mais com o Romulo também, ele estava fazendo o movimento Choice, a gente fez um workshop junto, não foi isso, Romulo? A gente até foi no espaço de cowork lá, que o pessoal emprestou, aí a gente fez um workshop da Choice com as pessoas da Rede Pocante. Então, um pouco aí, Romulo. Você me lembra aí? O workshop do Choice, ele tinha, assim, enquanto o Thiago, na época, ele passava muito conteúdo, né? Eram muitas palestras que ele fazia, que trazia um conteúdo muito denso e muito valioso. A gente trazia um conteúdo um pouco mais superficial do que esse, mas era muito mais mão na massa, né? Então a gente fazia vários workshops. E a ideia era fazer as pessoas experienciarem ter uma ideia, né? Criar ali um negócio de impacto em um ambiente controlado, com o case já entregue, toda aquela coisa de workshop, né? Mas essa era a ideia. E se a gente estava propondo criar uma rede que pensasse alternativas para negócios de impacto, que pensasse em negócios de impacto, que pensassem como ajudar negócios de impacto, era importante que essas mesmas pessoas também experienciassem criar, né, negócios de impacto. Então, nesse ponto, o workshop do Choice ele sempre foi uma excelente barreira uma excelente porta de entrada, sabe? Você tem aquela primeira experiência para falar, poxa, gostei disso daqui que eu acabei de fazer. Isso daqui faz sentido. E do jeito que eu fiz aqui, parece que funciona. Entendeu? Então, deixa eu conhecer o que acontece no mundo real, fora desse mundo aqui controlado que é o workshop, né? E é a partir daí que a gente aguça a curiosidade das pessoas começarem a buscar mais conhecimento com relação aos negócios de impacto. E assim, foi uma iniciativa que a gente teve, né, de apresentar esse workshop que sempre traz excelentes resultados, sabe? Nesse caso, não foi diferente. E nessa época também, se eu não me engano, o pessoal do Sebrae já estava rodando já a maratona de negócios sociais, né? Maratona de negócio de impacto, né? Se eu não me engano, mais ou menos nessa época, acabou também pegando esse boom. Eu acho que eles fizeram a segunda ou a terceira edição. Eu não lembro, acho, teve a gravação. Acho que você já fez o programa com a Célia, né? Não lembro agora. Sim, foi o programa Mas anterior, eles falaram das maratonas, e eles falaram do período de 2016 a 2018, eu acho. Vários então foi eventos. isso. Então foi uma das primeiras. Então eu sei que foi nessa mesma época aí o pessoal do Sebrae resolveu fazer a primeira maratona. A gente se inscreveu, eu e a Lohana, e a gente ganhou, inclusive, com uma ideia, uma proposta, que depois a gente até tocou o projeto depois, mas acabou que o projeto a gente não conseguiu fluir com ele. Mas aí, na sequência também, eu acabei, um tempo depois, guiando uma dessas maratonas de negócios sociais do Sebrae, né, sendo um dos consultores lá e tal. Então, essa maratona foi muito legal também, porque deu um impulso também, né? Fez com que a galera surgisse várias ideias. Isso que o Rômulo falou de experienciar e as maratonas do Sebrae, eu sinto que são coisas muito importantes para o ecossistema, sabe? Assim como a Iris, que vai falar na seguida, fazer o empreendedorismo de fato, botar a mão na massa, né? Tem que ter a parte educativa, de pessoas falando, pessoas indo nos lugares, explicando o que existe, explicando essa metodologia e tudo mais. Mas se não tiver efetivamente pessoas colocando a mão na massa, tendo cases e por aí vai, a gente aqui no estado do Espírito Santo, a gente nunca vai sair desse lugar, né? Então, para o ecossistema real, assim, começar a gerar aqui, a gente precisa ter case, precisa ter negócio social dando certo, precisa ter negócio social acontecendo, porque aí outras pessoas olham e falam, cara, é possível, né? Quando a coisa está acontecendo em São Paulo, Rio, porque está acontecendo a nível de mundo, né? Em outros lugares e tal. Mas os cases ficam meio distantes, né? Agora, quando o case é aqui, de uma pessoa que você conheceu, que você tem a chance, às vezes, de apertar a mão, de estar ali trocando uma ideia e tudo mais, e ver que a pessoa está conseguindo realmente manter um negócio a partir desse conceito, né, desse empreendedorismo social,
aí, cara, é totalmente diferente, né? Então, que cresçam mais cases aqui no estado, porque eu acho que essa é a grande virada que a gente vai dar aqui nos negócios sociais, negócio de impacto social. Só uma correçãozinha, o programa anterior foi de 2014 a 2017, tá? Das Da caravanas lá. retrospectiva, né? Como é que é o nome do Então, foi isso mesmo que processo? eu falei. A gente participou de uma maratona Isso, as deles. maratonas, isso. A gente participou da maratona deles, foi em 2015, mais ou menos. Acho que foi a segunda que a gente participou. E na terceira, que deu esse boom, que eu estava como consultor, e aí já era 2016. Foi Isso. bem importante. Acho que É, foi mais ou menos isso. as maratonas foram de 2014 a 2017, né? O período. Bacana, maravilha. Eu lembrei também, Thiago, de um ponto importante, que eu ia comentar. Em 2016, eu também rodei um curso de introdução ao Dragon Dreaming que tu participaste. E dentro do curso de Dragon Dreaming, Sim, total. se fala muito em negócios de impacto, né? Que são projetos para cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, desenvolvimento pessoal, formação de comunidades, serviço à terra, projetos de corresponsabilidade socioambiental. Fala muito de cultura ganha-ganha, cultura colaborativa. E eu lembro que tu estavas muito entusiasmado no workshop. Bem bacana isso. Total. Essa coisa, né? Assim, quando você começa a trilhar esse caminho, você quer beber mais dessa fonte. E tem muita coisa legal acontecendo, né? Moedas sociais, economia colaborativa, aí permacultura, aí tem o Dragon Dreaming. E, cara, é realmente assim, um mundo novo se abre, né? E aí você vai vendo várias ferramentas, metodologias, sociocracia, holocracia, e por aí vai, né? Tantas metodologias de ter uma nova visão de mundo que você fica empolgado. E aí quando você vai fazer uns cursos tipo do Dragon Dream, assim, você vê outras pessoas também, né, nessa mesma pegada, você fala, cara, é possível, né? E aí você vai acreditando, né? Então, é isso, né? Eu sinto que precisa movimentar mais, né? Foi uma das coisas, assim, né, que... Bom, aí o programa da Yunus acabou findando, né? O pessoal encerrou o programa de representantes da Yunus, foi em 2017, durou um ano, mais ou menos, o programa. Só que eu continuei com aquela bandeira ali, né, dos negócios sociais, com a questão da rede Pocante e por aí vai. Só que eu percebi exatamente isso que eu falei agora atrás, que se não tivesse negócios de impacto, cases aqui, a gente nunca teria assim realmente um salto quântico aqui no estado, né? E foi daí que eu resolvi, já que o programa de representante tinha acabado, eu só continuei palestrando ali, uma coisa ou outra ali, levantando um pouco mais a bandeira, mas eu senti menos essa carga de ser um representante e comecei a sentir mais a iniciativa de me tornar realmente um empreendedor social. Já que eu falo tanto sobre isso, falo que é possível, falo que pode dar certo e tudo mais, por que não eu mesmo abrir um negócio de impacto social? E daí eu comecei a fazer esse movimento para largar a minha agência e viver realmente de empreendedorismo social, né? Então foi esse movimento que eu fiz. E aí mais tarde, futuramente, né, a gente também foi se esbarrar novamente aí. Mas aí já é cenas para os próximos episódios. Eu acho que uma coisa que foi muito legal aqui dessa iniciativa de trazer gente para trabalhar, né, para criar essa rede, para pensar nesse ecossistema, nesse ambiente, era como que a gente criava trilhas, né, para poder chegar no objetivo. Então, nessa época, uma coisa que eu percebi, foi só depois que eu percebi isso, né, é que a gente tinha alguns projetos muito legais acontecendo aqui no Espírito Santo, mas que pelo menos eles não tinham chegado até os locais que eu estava naquele momento. Então, por exemplo, um projeto que é muito antigo aqui no estado, desde 2011, assim, na atitude inicial, que tem projetos e tem um trabalho maravilhoso há muitos anos já, entendeu? E eu nunca tinha ouvido falar deles até 2017, né?
Outro projeto que eu também sou apaixonado é do Instituto das Pretas, que também já faz não só um projeto, mas faz vários projetos diferentes há muitos anos também. Mas também nunca tinha chegado até mim, né? Então, é, acho que uma coisa que eu pensava muito era como que a gente consegue juntar todas essas vozes, todos esses projetos, todas essas ideias e todas essas intenções para construir e criar uma agenda conjunta, sabe? Onde a gente pode se potencializar e fazer com que, primeiro, os nossos projetos individuais se fortaleçam, mas que novos projetos, e aí no caso novos negócios, apareçam também tendo como apoio esses que já existem, né? E aí eu acho que vale também não só falar dos negócios de impacto em si, mas o que a gente tem em volta deles, né? Em volta dos negócios de impacto, porque quem empreende sabe que o mundo não é só a empresa, né? O mundo também é o que está em volta. Tem os clientes, tem os apoios, tem de simples, né? Contabilidade, serviços jurídicos, né? Tem consultorias. E aí, no mais avançado, a gente tem investimentos, né? Investimentos e cursos e treinamentos, e tudo isso sempre é muito importante. Então, quando o Thiago fala que lá atrás o Sebrae estava fazendo as maratonas de negócio de impacto, ela está trazendo esse braço mais de educação, entendeu? De ensinar as pessoas ferramentas para que elas possam utilizar na construção dos negócios de impacto. Quando a gente fala de trazer pessoas que queiram investir em negócios e que passam a conhecer os negócios de impacto como alternativa, cara, por que eu vou investir numa empresa grande, por exemplo, como a Coca-Cola, que seca lagos em várias regiões do mundo? Por que eu vou investir nessa e não investir, por exemplo, num projeto que teve apoio da Yunus, que é a Água Ama, né, da Ambev, né? Ou então em negócios menores, né, de empreendedores que estão começando agora. Então, a gente começa a entender as escolhas que a gente tem dentro desse ambiente. E quando a gente juntou esse grupo, e aí eu falo, a gente, Thiago, tirando um pouco do seu protagonismo que tem que ser reconhecido aqui, tá? Quem puxou aquele grupo basicamente foi Thiago e Lohane, né? Eu entrei ali como mais um, né? Como dizem os jogadores de futebol, eu entrei aqui para somar, entendeu? E aí, quando a gente junta esse grupo, a gente consegue criar vários braços temáticos, né? Então, tinha um grupo que era olhando para eventos. Então, os eventos, eles são importantes para mais pessoas participarem e entenderem o que são os negócios de impacto. A gente olha para a educação, que era para pensar em cursos e treinamentos. A gente olha para investimentos. Então, tudo isso já era entendendo como que a gente traz, de fato, como que a gente constrói, como o Thiago falou mais cedo, esse ecossistema, né? Que é uma rede de apoio. Para que, beleza, a gente pode fazer aqui uma cacetada de eventos, um monte de gente ouviu falar sobre negócio de impacto, um monte de gente começar a ter ideia de negócio de impacto. Na hora de começar a colocar esses negócios na rua, não tem rede de apoio. Só tem negócio de impacto, mas não tem rede de apoio. Então, não tem ninguém que faça contabilidade especializada em negócio de impacto, não tem ninguém que saiba fazer uma consultoria de construção de produto para negócio de impacto, não tem ninguém que saiba fazer uma pesquisa de indicadores para negócio de impacto. Então, meio que se alimenta, e lá na frente, né? Não tem ninguém para colocar dinheiro no meu negócio de impacto agora, para eu fazer ele crescer e atingir mais pessoas. Então, isso que é sempre muito importante, a gente já trazia, né, nessa construção lá atrás, né? Só que como o Thiago trouxe mais cedo também, né? Era algo muito embrionário, né, na época, de juntar as pessoas. Iniciativas individuais já existiam, né? Mas a junção ainda era muito embrionária. Então era um processo bem do início, de pensar como é que a gente traz para mais pessoas ouvirem falar sobre negócios de impacto. E aí, depois, para começar a educar investidores, a educar outras empresas. As empresas que estão lá dentro, que as pessoas que estão dentro do grupo ainda estavam aprendendo o que são negócios de impacto. Né? Total. Então, como que a gente faz? Essas empresas que estão aqui dentro, que estão aprendendo agora o que são negócios de impacto, como é que elas podem se tornar apoiadoras enquanto empresas e não só enquanto pessoas, né? Então, tudo isso era um trabalho que era muito importante, foi desenvolvido por um tempo nesse grupo. Você, caramba, minha memória tá voltando tudo, né? Você falando aí, agora eu lembrei dessas divisões dos núcleos que a gente fez, né, dentro da Pocante. E realmente, na época, eu também não, como eu já estava sendo representante da Yunus, dentro da rede Pocante, eu acabei puxando a proposta para montar o grupo, mas eu não queria
ficar tanto à frente, porque o grupo precisava crescer, sem precisar ter alguém que ficasse carregando o piano, vamos, gente. Então, eu queria que as pessoas assumissem, né, os seus compromissos dentro e tal, o que funcionou durante um tempo, mas aí depois, enfim, né, muitas coisas foram acontecendo e a Pocante não conseguiu se desenvolver como deveria. Porém, você falando agora, me vem muito essa figura do tipo assim, sabe, tem muitas vezes que o universo é assim, né? A gente pensa às vezes em alguma coisa, mas não necessariamente é a gente que vai criar aquilo, né? Às vezes a gente só está lançando a semente de algo que vai ser regado e outra pessoa vai colher os frutos depois. Então, o que eu sinto que a gente fez naquela época foi plantar a semente, né? Mostrar, olha, gente, o ecossistema ele deve funcionar mais ou menos assim, né? Vai ter que ter gente fazendo eventos, vai ter que ter gente financiando, vai ter que ter gente abrindo negócio, vai ter que ter gente, enfim. E aí a gente foi montando esses núcleos. E realmente, assim, eu sinto que essas foram as sementes que foram plantadas na época, mesmo que não tenha sido efetivado aquilo, é o que foi depois ali germinando na cabeça de outras pessoas e aquilo foi progredindo para ir se desenvolvendo o ecossistema capixaba de negócio de impacto social. Então, é isso, a gente coloca muitas vezes as ideias, mas não somos nós que, no final das contas, vamos realmente fazer parte, né? E eu sinto que foi muito isso a Rede Pocante na época. Inclusive, Thiago, eu lembro que era muito bem organizada essa rede. Tinha grupos de trabalho muito bem definidos, tinha grupinhos nas redes sociais. O pessoal até elogiava a arte gráfica, os ícones, era tudo muito feito, muito bem feito, com muito capricho, né? E eu lembro que funcionou bem, né? No período que eu acompanhei, em 2016, já estava funcionando bem, estava a coisa caminhando muito pelas próprias pernas, né? E realmente é muito Hoje, importante. Pode falar. atualmente, ela acabou realmente findando, assim, mas ela retornou agora, por agora, teve mais um grupo agora que pegou, então é uma ideia que tá aí, né? Tá lançada, né? A rede, vamos dizer assim, ela renasceu, só que com foco mais voltado para o terceiro setor, né? Tu poderias falar um pouquinho como é que foi Parece que o pessoal te procurou para perguntar sobre o nome, se poderia usar o nome. Poderias falar um pouquinho desse episódio para nós? Foi isso. Se eu não me engano, eu não lembro agora se foi a Juliana, mas acho que foi ela que entrou em contato comigo, mas foi alguém, né? E aí vieram perguntar e tal. Eu falei, olha, esse projeto já não está mais acontecendo, o nome, se vocês quiserem usar, ótimo, o importante é isso, né? O importante é ver o processo contínuo mesmo, né? De modelagem, de cocriação, de expansão desse ecossistema. Então, é isso, o importante é ter gente falando, ter gente movimentando, né? Eu realmente eu fui mais para essa linha, acabei saindo um pouco dessa linha de frente, digamos assim, da batalha, né? Da evangelização aí. Esse nome, esse termo é péssimo, mas enfim, essa de levantar a bandeira mesmo dos negócios sociais, eu saí um pouco mais da frente e fui um Talvez, pouco mais para a parte de empreender mesmo, né? E aí fui aprender a empreender com negócios sociais, ver as dificuldades, abrir e fechar a empresa, encerrar negócio porque não deu certo, porque a modelagem não foi muito boa, ou a parte de tornar o projeto mais sociocrata não funcionou. Então, eu fui digamos assim, na Vera, testar esses modelos, o que dá certo, o que não dá certo, pelo menos para mim, né? É lógico que o que às vezes não dá certo para mim não quer dizer que não dá certo para todo mundo, né? Então, eu fui testar na Vera coisas desse meio todo para poder ir experimentando, sentindo, empreendendo e conseguir uma bagagem enorme também a partir disso, né? Então, é isso. Eu acho que o processo é sempre de aprendizado. bacana. Gente, eu gostaria de checar com vocês dois
se nós podemos encerrar um pouco o processo histórico e partir para os momentos mais marcantes, ou vocês querem complementar algo mais do processo histórico, querem concluir alguma coisa? O que vocês gostariam de fazer? Eu acho que o que eu tinha para trazer desse processo em si eu já trouxe. Eu também, tô tranquilo. Agora, gente, eu gostaria que vocês falassem alguns pontos marcantes que vocês acham nesse processo histórico que nós conversamos, que vocês relataram. Quais foram os momentos mais marcantes para vocês, né? Quem quiser, começa. Vai lá, Cara, Thiago, pode tocar. para mim, assim, quando eu estava lá no STV apresentando, falando acho que pela primeira vez na rede aberta, no Espírito Santo, sobre o que é negócios sociais, para mim esse foi um ponto marcante, assim, né? Porque realmente dali muita gente depois me encontrava na rua, oh, rapaz, negócio social lá, que isso? Eu fiquei impressionado como impacta, né, essa questão da TV, né? Mas realmente acho que foi um ponto marcante, assim, ter alguém ali na TV aberta falando abertamente, falando, eu acredito, né? Já é um ponto, né? Vai, Romulo, você outro ponto. Cara, então eu vou puxar para um mais individual também. Como o nosso programa era de 3 a 4 meses, né? Então eu estive embaixador ali no primeiro semestre de 2016. Eu tinha muito como objetivo meu fazer novos embaixadores capixabas para o segundo semestre, né? Para a segunda turma de 2016. E a minha felicidade foi imensa quando saiu de 1 para 3 embaixadores no segundo semestre, sendo 2 de Vitória e 1 de Alegre. Entendeu? Que um workshop que eu tinha apresentado lá em Alegre tocou as pessoas, e as pessoas gostaram muito do que ouviram, e um deles se tornou embaixador depois. Então, acho que foi uma conquista muito grande para mim, mas principalmente para aquilo que eu tinha como objetivo de ter mais pessoas falando sobre negócio de impacto, e dessa vez em mais lugares, né? Então assim, acho que foi uma grande vitória nesse primeiro ponto. Mais um, Thiago? Cara, eu tô recordando agora também um momento que para mim foi muito mágico, assim, que foi quando eu fui dar uma palestra sobre negócios sociais no Senai, a convite do Fábio Campos, lá para eram crianças assim na faixa de adolescentes, na faixa de 14, 15 anos assim. E SESI, Senai, eu agora não lembro agora, é uma dessas siglas que, enfim, dá para esse grupo. E aí eu tava lá e, tipo assim, cara, foi muito lindo, assim, ver depois as crianças vindo falar comigo no final da apresentação, querer saber, entusiasmadas, né, com essa possibilidade de realmente fazer um negócio que pudesse mudar o mundo e tudo mais. Então, esse também foi um momento bem marcante para mim. Nessa série de palestras que a gente pôde dar em vários lugares, acho que essa foi a que mais me marcou, assim, ver as crianças se interessando por isso, sabe? Crianças não, perdão, adolescentes, se interessando por isso. Bom, eu acho que para finalizar essa parte também, um segundo ponto que me deixou de olho brilhando foi a junção dessa rede, né? Porque, como o Thiago falou lá no início, antes era um maluco que encontrou outro maluco, e agora tinha 30, 40 malucos numa garagem falando sobre como a gente ia construir o ecossistema de negócio de impacto, né? Então, é um aumento de proporção muito grande que rolou em pouco tempo, e ali bate aquela esperança, sabe? De que pô, a gente consegue construir coisas legais a partir dessa temática que a gente está trazendo. Total. Ah, essa união ali mesmo das pessoas foi um ponto bem marcante, né? Ter todo mundo ali que estava no seu início dos seus negócios, né? Tinha o Gustavo lá, do Bem Maior, né? É isso? Minha cabeça me ajuda aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, tem também a outra que a gente não pode esquecer, a Leonora também, que foi uma das pioneiras também nesse processo aqui. Sim. Também, enfim, fazendo parte, levantando essa bandeira. Então, ver todo mundo que estava ali fazendo, né, seus pontos ali, cada um fazendo seu trabalho individual, mas de algum momento despendendo do seu tempo, né, dos seus recursos para poder estar fazendo esse ecossistema se desenvolver.
isso realmente não tem preço, assim, né? Foi a primeira vez que a gente pôde realmente reunir esse bando de maluco aí, esse projeto. Então foi muito mágico também. Realmente esse ponto foi bem mágico. Acho que é isso. Teve vários, tá? Eu, assim, pessoalmente, eu tive um ponto muito mágico, que foi quando eu fui para São Paulo. Aí, pessoal, eu pude estar em contato diretamente com o Yunus, assim, né? Ele veio para São Paulo, eu como representante, eu tive com ele num jantar, só dos representantes da Yunus, conversei, troquei umas ideias com ele. Ele parece aqueles caras que vêm flutuando, assim, sabe? É muito incrível, ele tem uma energia e ele já é um senhor de mais de 70 anos, assim, e ele com uma energia, cara, ele já tinha passado o dia inteiro dando palestra aqui, ali, não sei o quê, no jantar, no final do dia, ele estava ali, cara, radiando ainda, com uma energia, todo mundo morto, e ele lá, tipo assim, pá, inteiraço, assim. Aí aquilo me inspirou muito, assim, de poder ver que realmente quando você está fazendo algo que te motiva, algo que você gosta, você não está trabalhando, né? Você está se divertindo, você está servindo os outros, né? Isso é muito bom. É isso aí. Sim. E só comentar com vocês também que muito legal, um momento importante também que eu lembro essa reunião de malucos aí na garagem assim, do prédio do Thiago. Foi um momento bem legal que eu lembro de muita gente está muito entusiasmada ali, né? Está realmente acreditando no processo, está engajada, engajamento alto, uma motivação alta, eu vi ali, né? Isso muito, muito legal. Bom, gente, para caminhar para os finalmente, né, para as conclusões, eu gostaria de fazer uma rodada rápida com vocês do que bom, né? Quais foram os pontos positivos, os pontos altos, os pontos fortes que vocês acharam de todo esse processo, né? Quais são o que funciona, o que dá certo, o que vocês recomendam para os novos empreendedores, para as novas empreendedoras de impacto, de negócios de impacto, para superar desafios, superar percalços e fazer diferente, fazer acontecer. Rapidinho, uma rodada rápida, que bom. Quem começa? Deixa eu ver aqui. Vai, Romulo. Eu acho que eu tenho 2 pontos e são sempre relacionados a pessoas, né? Acho que assim, 2 que bons aí, né? Que bom que as pessoas têm muito interesse nesse tema. Então, ele é um tema apaixonante porque ele é um tema que faz total sentido, né? Então, quando as pessoas ouvem, o convencimento é muito fácil, sabe? De que faz sentido e de que dá para trilhar esse caminho. E aí, somando a isso, que bom que existe apoio e conhecimento distribuído agora, né? Que é diferente do que a gente tinha em 2016, que era muito mais fechado e difícil de encontrar, né? Então, a gente tem hoje muita gente disposta a ajudar e a caminhar junto essa trilha dos negócios de impacto. Eu ia bem falar nesse sentido assim, né? Que bom que já esse ecossistema já cresceu, né? Aquelas sementinhas que foram plantadas lá atrás já se tornaram ali pequenas árvores, né? Pequenos arbustos. Tem muito para crescer ainda, mas é isso, já dá um pouquinho de sombra para alguns, né? Já dá talvez ali uma frutinha ou outra para outros. Então, acho que o que bom foi ver que, passados esses anos, a coisa cresceu e continuou, né? Triste seria se a gente estivesse tendo esse papo aqui hoje e falar, cara, aquilo morreu e morreu a história aqui no Espírito Santo e nunca mais aconteceu nada, né? Então, assim, acho que o que bom foi ver que, de certa maneira, aquilo que a gente movimentou, mesmo que não foi o direcionamento que a gente pensava na época, né? Hoje são outras coisas que estão acontecendo nesse ecossistema, mas entender que ele está evoluindo o ecossistema, né? Então, acho que esse é o principal que bom assim que a gente traz. Sim. Agora vamos fazer uma rodadinha rápida para finalizar do que tal, né? Quais foram os problemas, as dificuldades, os desafios que vocês passaram na época e que tal fazer diferente, né? Que tal fazer tal coisa para superar uma situação onde vocês vivenciaram no passado? Assim, sugestões de como as pessoas podem evitar problemas, evitar percalços, evitar dificuldades
Qual é a experiência que vocês podem passar para as pessoas para que elas possam avançar anos de trabalho sem passar por dificuldades semelhantes que vocês passaram? Então, que Olha, tal? se eu pudesse trazer uma coisa, o que acontece, né? Eu comecei na jornada aqui, comecei essa conversa, inclusive, falando que eu não gostava muito do modelo de ONG, né? Porque você tem que funcionar com colaboradores, apoio, e aí as pessoas, de repente, somem e tudo mais. E acabou que a gente montou a Rede Pocante sendo exatamente o modelo de ONG. Eu sinto que muito do porquê de não ter dado certo foi a gente exatamente seguindo o modelo de colaboradores, ali apoiadores, mas e aí as pessoas não tinham um salário fixo, não era um negócio social ou um negócio de impacto. Estava mais no sentido de uma ONG. E aí eu sinto que se a gente tivesse talvez transformado isso num negócio de impacto social, essa união de pessoas e fazer alguma coisa mais no modelo assim, porque acabou que as pessoas foram largando, porque vai surgindo outras coisas, né? E a pessoa vai deixando de lado, né? Que é o que acontece muitas vezes numa ONG, né? Você abre a ONG e aí você chama pessoas, aí pessoas vão lá, não, vão apoiar, vão colaborar e tudo mais. E aí começa ali, dando aquele gás, mas logo outras coisas, outras necessidades, a pessoa sai, né? Então, eu acho que talvez hoje, se alguém tiver que montar de novo essa rede, esse ecossistema e tudo mais, por que não pensar em montar como um negócio? Montar como um negócio de impacto social, né? Ao invés de pensar uma ONG, montar uma rede em que cada uma dessas pessoas que façam parte da rede esteja contribuindo financeiramente real, sabe? Que isso esteja gerando realmente um retorno financeiro. Porque toda a chave principal dos negócios sociais, negócio de impacto social, é a que o Rômulo trouxe ali. É possível você fazer o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que trazer isso, né? De não ser simplesmente só fazer o bem e ali se dedicar, mas sem pensar em dinheiro, sem pensar que de alguma maneira tem que haver uma troca. Então eu deixaria essa mensagem. Eu acho que da minha parte é falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas em volta da gente. Eu acho que a gente tem que fazer um processo menos individualizado e mais organizacional, sabe? E aí eu falo de trazer para as organizações como um todo, né? Organizações enquanto grupos de pessoas, né? E não empresas necessariamente. Se hoje eu sou funcionário de uma empresa, eu posso falar dentro da empresa para que essa empresa se torne uma apoiadora dos negócios de impacto, dos empreendedores de impacto. Se eu estou dentro de uma igreja, eu posso trazer essa igreja para falar sobre negócio de impacto. Se eu estou num grupo de amigos skatistas, por que a gente não conversa também sobre negócio de impacto, né? E com isso, a gente traz cada vez mais organizações para apoiar esse mundo. Eu sinto que isso, durante toda a minha trajetória, é um ponto que poderia ter sido melhor direcionado, né? Sair do individual, sair do Rômulo, sair do Thiago, para passar a ser da Grão, para passar a ser da Artemisia, para passar a ser da UFES, do IFES, igual a gente vai ver mais para frente. Como que a gente sai desse individual para passar a ser da organização? Porque aí, se por um acaso o Thiago sai de cena, se o Rômulo sai de cena, o movimento continua. E como o Thiago trouxe no início da conversa, né? A ideia não é que seja um movimento do Thiago, não é que seja um movimento do Rômulo, um movimento do Chaba. A ideia é que seja um movimento, independente de quem está participando dele. Entendeu? Então, por isso que é lindo quando a gente que participou lá atrás vê que o movimento ele continua rodando, né, mesmo sem a gente estar próximo hoje, sabe? Acho que é isso, sair do individual e tentar trazer mais as organizações para próximo, para perto, para poder auxiliar esse ponto. Seria desenvolver o processo de massa crítica e desindividualização da organização, né? Tipo, isso. Fazer com que o sonho seja coletivo de verdade, né? Não só na teoria, na prática, de verdade. Exato. Deixar o sonho individual morrer para ele renascer como um sonho coletivo, né? Como nós falamos no Dragon Dream. É isso que eu ia falar, bem Dragon Dream isso. O Dragon Dream ele já traz isso no DNA, né? De fazer desde o início tudo comunitário, tudo coletivo, né? E tirar essa síndrome do protagonismo, de que eu sou o dono da ideia e que eu não posso compartilhar as ideias porque as ideias são roubadas para que outras pessoas se dão bem, né? É importante pensar nessa ideia colaborativa de que sempre há o suficiente e as ideias são infinitas,
né? Bom, gente, eu gostaria muito, quer dizer, quero muito agradecer novamente a presença do Thiago Sudré, né, Chauã, né, grande amigo aí, grande parceiro, né, o Rômulo Vieira também, pessoas incríveis, né, principalmente assim, que fazem parte da história dos negócios de impacto do Espírito Santo. E grato a todas as pessoas também que estão nos assistindo. Esse é um registro histórico para estimular, incentivar, sensibilizar e gerar entusiasmo e motivação, muita energia para que mais pessoas empreendam negócios de impacto para cuidar das pessoas, do meio ambiente e da sociedade como um todo, né? Lembrando que eu gostei muito dessa frase de que é possível ajudar as pessoas, ajudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? Então, grato a todas as pessoas e nos vemos nos próximos programas. Tchau, tchau. Ah, Salve. vocês querem fazer uma consideração final? Eu gostaria de falar só que o importante é você estar alinhado com sua verdade, sabe? E parar de usar máscaras assim, viver vidas a partir do que os outros pensam como deve ser e tudo mais. Então, siga a sua intuição, viva a sua verdade, que vai dar tudo certo. Da minha parte, eu acho que é muito isso, faça as coisas com intenção, sabe? Tenha a intenção de fazer aquilo, e do fundo do coração, né? Não faça só por fazer, ou porque é moda, ou porque é bonito. Então, é isso. Se está no coração fazer, trabalhar com negócios de impacto, trabalhe com negócios de impacto. Se não é isso que está no coração, não é isso que é para você fazer. Entendeu? Então, acho que é esse o recado. Siga o coração. Isso. Então, Isso. gente, um abraço a todas as pessoas que nos assistem e até os próximos programas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gratidão.